Estamos aqui com o segundo podcast, Redação Infalível. Aqui a aprovação é uma consequência. Estamos com a Patrícia, ela é a mãe de uma aluna minha, que passou como treineira em primeiro lugar na Sesumar em Medicina e que por 3 vezes foi nota máxima na UEM. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, professora Cássia, tudo bem? Oi, pessoal que está aqui no podcast. Espero que a nossa conversa possa contribuir com mais pessoas que queiram também ter esse resultado na redação. Patrícia, vamos voltar um pouquinho, então, na questão da MEL. Quando foi que vocês tomaram a decisão de procurar um acompanhamento mais próximo em relação à redação? Bom, eu sempre acreditei na redação como uma âncora para o vestibular. É onde que você consegue desenvolver melhor as questões que são justificativas também e desenvolver a redação também acaba ajudando para estudar nas outras matérias. Então, quando ela estava no final do primeiro ano, no final do primeiro ano do ensino médio, a gente já estava pensando em faculdade, se falando sobre isso. E eu já vi que ela, fazendo algum curso de redação, que pudesse intensificar aquilo que ela aprendia no colégio, isso ia ser bom para ela nos resultados dos vestibulares. E nesse tempo, ela estava estudando em colégio particular, ela estava fazendo algum cursinho. Qual era a situação dela, assim? Ela estava num colégio particular e a gente estava fazendo uma mudança para um outro colégio, até pela essa fase de ensino médio, né? A gente procurou um outro colégio, outra cidade. E aí ela iniciou o cursinho de redação no final do primeiro ano. E no outro ano a gente ia trocar de colégio. Mas foi sempre colégio particular. E você chegou a perceber quando a Mel teve problemas com a redação mesmo, assim, em si? Olha, a Mel ela sempre foi muito dedicada, mas o que acontecia com ela é que ela fazia uma boa redação, ela lia, ela fazia isso, mas ela não atingia a nota máxima. Às vezes no colégio, sim, mas quando fazia algum simulado, alguma coisa assim, ela não atingia a nota máxima. E isso, de certa forma, fazia com que ela se questionasse. Então, por isso, eu resolvi procurar uma ajuda especializada para entender aonde é que ela estava falhando, qual é o ponto que ela precisava se desenvolver melhor. E você chegou assim a procurar outras mentorias ou outro cursinho, por exemplo? Como que você chegou na Cássia Iris? Eu cheguei, foi uma indicação e eu já procurei direto algo mais particular, que era o que a gente estava buscando. Até porque ela estudava num colégio bom, ela tinha aulas de redação, mas eu precisava daquele atendimento personalizado. E aí, Patrícia, ela começou a fazer as aulas, né? E essa mudança, você chegou a perceber ou foi quando foi no vestibular? Assim, você chegou a acompanhar? Ela falava alguma coisa assim? Ou chegou a fazer o vestibular aí vocês viram? Uau, nota máxima, como que foi essa parte? A Mel, assim, eu fui acompanhando de acordo com os feedbacks que ela me dava sobre o tanto que ela vinha desenvolvendo, né? O quanto que ela estava feliz fazendo aquilo e que estava dando resultado, então, que ela tinha achado um ponto, né? Então, assim, a gente chegou a conversar que, às vezes, o caso dela, ela fazia uma boa redação, mas ela tinha encontrado o ponto que ela precisava melhorar, que era, às vezes, desenvolver um pouco mais a argumentação, enfim. E quando ela começou a fazer aquilo que foi indicado na mentoria por você, acabou que os resultados começaram a mudar. Então, eu fui medindo por ela mesmo, né? Por ela estar me falando sobre os resultados das redações. E aí, finalmente... Dos simulados, né? Que ela vinha fazendo. Isso, aí finalmente, né, depois de tentar e, né, que ela teve várias tentativas em relação à escrita, e aí chegou essa primeira nota 120, porque antes dessa nota ela tinha feito um outro vestibular
que assim, ela tinha ido bem, né? Mas ela não tinha tirado a nota máxima. Isso. E como que foi essa surpresa? Como que ela recebeu essa nota, assim? Em princípio, assim, eu confesso que ela estava apreensiva, porque na outra vez ela não tinha tirado. Mas, assim, foi uma surpresa no sentido, assim, de ficar feliz, né? Ela ficou muito feliz com o resultado. E eu acho que isso fez com que também ela passasse a se dedicar até mais nas leituras, né? Nas Exatamente. tarefas. E assim, na sua opinião, hoje, a redação, ela impacta nas outras matérias também? Você acha que... Com certeza, com certeza. Eu acho que só o fato de você aprender a colocar no papel as suas ideias, há um desenvolvimento de interpretação, todo que você vai conseguir usar isso também para ler, por exemplo, uma prova de história, de geografia, interpretar, até mesmo um enunciado de matemática. E em relação a Unicesumar, como treineira, né? Ela fez, ela estava, acho que estava no segundo ano, né, Patrícia? No segundo ano. Ela estava no segundo ano, aí ela fez como treineira o vestibular para medicina da Unicesumar. E ela ficou em primeiro lugar. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, que ela falou, passei, ela falou assim, tenho certeza que foi a redação. Eu lembro que eu escutei isso dela. Falei, tenho certeza que foi a redação. E como que foi essa experiência, assim? Como que foi também? Queria que você contasse um pouquinho. Foi uma experiência realmente, né? Ela queria, naquele momento, a gente estava escolhendo os cursos, então cogitamos a questão da medicina. E aí surgiu essa oportunidade de fazer no Unicesumar. E ela foi fazer o vestibular. E sem muitas expectativas, né, já que estava ainda no segundo ano. Mas, para nossa surpresa, dos treineiros, ela ficou em primeiro lugar, com a maior nota da faculdade. E, assim, o fato dela achar que a redação, porque ela desenvolveu muito bem, né? Ela já saiu da prova, naquele dia, confiante de que tinha ido muito bem na redação. Ô, Patrícia, e quando a Mel, por exemplo, ela fazia aula na escola, no colégio particular. Em colégios particulares, geralmente tem monitoria, né? Eles têm lá o próprio suporte da escola. Mas Sim. o que você percebeu que talvez fazer as aulas, né? Fazer a mentoria com a Cássia Iris, teve uma diferença, assim, no texto, até mesmo na questão da ansiedade, né? Porque os adolescentes são bem ansiosos também, com relação ao vestibular e tudo mais. Bom, na minha percepção, igual eu disse, a Mel sempre foi muito independente, assim, a questão de resultados, eu fui medindo muito por ela. Mas eu percebi, assim, que sim, ela fazia aula no colégio, tinha monitoria, mas nada atingia, assim, de uma forma particular aquele pequeno detalhe que ela precisava para atingir a nota máxima. Então, assim, talvez as correções um pouco mais genéricas, né, um pouco mais, até entendo ali, com a quantidade de pessoas, não sei. E assim, ela tinha uma boa redação, ela era elogiada pelas redações dela, mas faltava aquela pequena lapidação. Então, eu vejo que esse foi o diferencial. Também eu vejo que ela via as aulas assim como algo muito leve. Então, também isso impactou assim na questão emocional dela, né? De trabalhar essa parte da atenção, de desenvolver, de estar segura para desenvolver uma redação. E então isso eu não me arrependo de ter colocado ela nesse grupo. Realmente, porque assim, o que acontece muito é eu fazer a correção da correção do professor. Eles têm a redação corrigida lá na escola e eles me mandam a redação corrigida para eu corrigir a correção, entendeu? Porque Às vezes para dar mais informação, né? Aí um pouco mais aprofundar mais. Porque assim, o que eles trazem nessas correções são assim, os erros apontados. Ó, você errou aqui, Mel, aqui tem que melhorar, tem que desenvolver mais. Só que para ela não consegue entender o que é esse desenvolver mais. Exatamente. Ou às vezes fala, tá faltando
tá faltando aqui uma característica. Só que o aluno, às vezes, ele nem sabe o que é essa característica. E isso acontece muito também em gramática. Quando é apontado esses erros nessas correções, eles sempre apontam onde a pessoa está errando. Mas, às vezes, ela coloca assim, ó, tem um problema com pronome. Só que aí você vai conversar com o aluno ele não sabe direito o que é o pronome. Então, como que ele sabe que é um erro? Exatamente. Eu acho que ali é uma correção do... É muito assim, o que está errado, mas o como... O como fazer, ela só conseguiu quando foi para esse atendimento mais individualizado, que é mais focado no desenvolvimento de redação. Eu acho que é esse que é o diferencial. Ali, eu percebi que ela ficou mais à vontade, mais sabendo o que fazer mesmo para desenvolver aquilo que ela precisava desenvolver. Exatamente. É o como. E também, eu lembro que... Porque, assim, eles têm acesso ao meu WhatsApp, né? Então, essa dúvida que eles têm é diferente da dúvida da escola. Porque na escola, ele está lá na aula, aquele horário da aula, o professor está lá, aí eles fazem a redação em casa. Muitas vezes, essa dúvida é em casa. E aí, eles têm que esperar a próxima semana, ou sei lá quantos dias, para ver o professor novamente na sala de aula. Muitas vezes, eles têm uma certa timidez de, naquele momento, fazer aquela pergunta, sendo que a professora já estava falando de outra coisa. E comigo lá, não, eles pegam o WhatsApp lá na hora, eu lembro da Mel lá algumas vezes, às vezes era 8 horas da noite, né? Porque é o horário que eles estavam fazendo a redação, né? E aí eles mandam uma dúvida ali, às vezes para mim é tão simples responder aquilo, porque é uma dúvida ali que ela está tendo bem na hora que está escrevendo. Sim. Aí eu já mandava ali na hora essa dúvida, então assim, quando chegava na próxima aula, ela já não estava mais com essa dúvida, né? E aí é onde ocorre o aprendizado, né? Porque ali é bem na hora eu acho que tudo isso faz esse diferencial, com certeza. Ai, gente, era bem interessante. Eu lembro que, nossa, na véspera do vestibular, aí eles ficam assim, né? Porque eles mandam muita mensagem no WhatsApp. Porque a gente tem o grupo, tem a comunidade, entendeu? Então, a gente tem uma troca que é fora ali, né? Não só na aula, né? Esse suporte também que eles têm, eu acho que isso faz muita diferença também. Sim, o companheirismo, a parceria é diferente também daquele grupo do colégio, né? Onde eles estão todos os dias. Com certeza. Patrícia, e quando que você tomou a decisão, assim, de procurar aulas, mentorias, uma preparação em redação para a Mel? Ela estava no primeiro ano do ensino médio. Porém, hoje, eu vejo que se você procurar até antes disso, você pode ter um resultado muito melhor. Eu tenho um filho de 13 anos e eu pretendo colocá-lo nas aulas de redação já no próximo ano. Porque, assim, eles têm tempo de desenvolver isso de uma forma mais leve ainda, porque daí não tem aquela pressão de vestibular, não tem aquela tudo pressionando. Não, é aprender a escrever, tem aquele tempo de fazer até mesmo de forma lúdica, e aí ele vai entender, vai aprender até mais, né? Vai começar a se preparar um pouco antes. Eu percebo que quanto antes você colocar, sem essa pressão de fazer redação para vestibular, eu acho que é ainda melhor para o desenvolvimento do aluno, sabe? Exatamente, Patrícia, porque assim, é um apagar incêndio. Quando eles me procuram no terceirão. Questão emocional. Nossa, né? Porque assim, para escrever bem, para ser assim, para ter excelência, pais, vocês que estão me ouvindo, tragam seus filhos para praticarem redação o mais cedo possível. Quanto mais cedo começar, mais chances de ter sucesso depois. Porque no ensino médio, às vésperas de vestibular, é apagar incêndio. E aí o adolescente já está naquela condição, né? Ele já está com outras matérias, ele está com uma rotina estressante. E ele já criou ali uma resistência à redação. Ele já criou, porque se não trabalhar desde o início, ele cria, porque como não é bem trabalhado da forma, a metodologia da escola é muito em cima de quantidade, então esse aluno ele não desenvolve
aquele prazer, às vezes, de escrever. Porque E tem mesmo essa questão, né? Eu acho que não aconteceu em casa, mas eu vejo, assim, às vezes, ter criado uma resistência na redação. Por quê? Porque é difícil parar, pensar, escrever o que está na cabeça, né? Então, porque não treinou. É por isso que eu gostaria que o meu outro filho, que hoje tem 13 anos, comece antes mesmo dessa pressão toda. eu tenho, assim, eu trabalho com alunos, eu tenho alunos de 7º, 8º, 9º, eu tenho um aluno de 9º ano, por exemplo, que já está treinando para o Enem, como treineiro. Então, esse aluno, ele vai para o Enem leve, ele está no 9º ano, ele não Tá tem preparado, né? ele não tem aquela responsabilidade de passar. Então, ele vai para ver como é que é. Exatamente. Então, esse aluno ele vai ter uma experiência positiva ali, sem aquela pressão toda de passar por um vestibular. Vários vestibulares já aceitam o 9º ano, por exemplo, para treinar. E isso trabalha muito, né, Patrícia? A questão emocional. Sim. E depois eles vão com uma tranquilidade para o vestibular. Porque tudo aquilo que você treina mais vezes, você faz com mais facilidade, né? Exatamente. Agora, às vezes, deixar para fazer na última hora vai bater a insegurança, com certeza, né? E assim, sabe, às vezes eu fico pensando, eu tenho alunos que são alunos excelentes, são esses que me procuram já no terceirão, por exemplo. Só que aí, até por conta da pandemia, né, nós tivemos aí uma lacuna educacional muito grande na época da pandemia. Então, muitos alunos que vêm até mim não sabem o que é verbo, não conhecem nada de gramática. E aí, né? a sociedade, os pais, a família, a escola está exigindo desse aluno excelência na escrita. Só que é culpa do aluno? Não é. Isso aí, eu tenho um aluno que ele não tem noção assim de como que eu vou explicar vírgula, ele não tem noção de vírgula, crase. Então, esses alunos que chegam cedo, esses problemas de gramática são todos eliminados. E quando ele vai ali para o vestibular, ele não tem a preocupação com gramática. É por isso que eles gabaritam. Porque o que impede a nota máxima, a meu ver, 99,9% é a gramática. A gramática, ela não deixa você tirar a nota máxima. Você erra uma vírgula, são os detalhes, acabou. né? São os né? detalhes da redação, né? Exatamente. Então não basta ser criativo, não basta ter criatividade. Tem todos os requisitos para uma nota alta, né? E outra coisa também, tem a questão, não sei se a Mel ela fez Sesumar, né? E o EN. E o EN. Eu tenho alguns alunos que vão para outros vestibulares. Então, assim, quando o aluno se prepara para a Unicesumar, por exemplo, é totalmente diferente de quando ele vai para o EN. É outra lógica. São critérios diferentes de correção, né? Totalmente. Então, outra coisa também, às vezes o aluno ele quer fazer vários vestibulares, né? Eu quero fazer o EL, o EN, o FPR, quero tentar medicina na FUVEST, quero fazer Unicamp. Só que imagina que cada instituição é uma redação, é um critério de correção totalmente diferente. Então, quanto mais cedo começa, mais você se prepara para outros vestibulares também, né? Que foi o caso da Mel, quando fez a Unicesumar, por exemplo, que é um mistério, né? Aquela redação da Unicesumar. Patrícia, estamos encerrando o nosso podcast. Estou muito feliz que você participou, mas eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você imagina que a Mel esteja nos assistindo. Acredito que a Mel esteja nos assistindo, né? E qual seria a mensagem assim que você deixaria para a Mel? Eu falaria para ela o quanto eu sou orgulhosa da sua dedicação, que eu sei que ela já era uma aluna dedicada, mesmo assim quis aprimorar e eu sempre vou apoiá-la nisso. E quanto eu vejo que ela está preparada para passar em qualquer faculdade que ela queira passar. E isso é um mérito dela, né, desse comprometimento e com a sua ajuda, claro, fazendo a sua parte. Então, é só deixar os parabéns para ela mesmo. Muito bem. Patrícia, e para os outros pais que estão pensando se coloca o filho para fazer um acompanhamento, um preparatório com mentoria, e o que você falaria para esses pais que estão pensando ali, devo colocar, não devo colocar?
Eu vejo assim, sabe? Procura ver o profissional que você vai escolher, né? Eu vejo assim a Cássia muito preparada, as próprias formações que ela tem, experiência com correções em Enem, em vestibulares. Então, não é só o saber fazer, né? É saber conduzir para um resultado satisfatório nessas provas. E assim, não deixe para fazer isso, né, quando já estiver ali no terceiro ano, faça isso quanto antes para que o seu adolescente possa ter tranquilidade em aprender tudo isso. E também, assim, um outro ponto que eu destaco é porque, por ser uma mentoria, então não é só o aprendizado. Há muito encurtar passos, né? Há muitas dicas e até mesmo um suporte mesmo para esse adolescente. Eu vejo que nessa mentoria a Mel teve. Muito obrigada, Patrícia. E esse foi mais um episódio do podcast Redação Infalível. E eu espero que você continue nos assistindo, nos acompanhando por aí. E um abraço. Tchau, tchau.